às 19 horas no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. Quarta-feira, às 21h30, lá no Newton Santos, tem Botafogo e São Paulo. E quinta-feira, às 19 horas, tem Flamengo e Peñarol. Pô, agora é que eu tô vendo. Vai pôr jogo do Fluminense e do Botafogo no mesmo dia e numa diferença de 2 horas? É isso mesmo? Deve ser mesmo. É. Porque ó, o Fluminense joga quarta às 19 e o Botafogo joga quarta também às 21h30. A polícia do Rio de Janeiro é muito corajosa, hein? Para pôr assim, duas torcidas grandes e tem mais a torcida do São Paulo, que deve comparecer em peso também lá no Newton Santos. E a torcida do São Paulo é rival das duas, né? Da Young Flu e da torcida organizada do Botafogo também. Então os caras querem que o bicho pegue mesmo. Não, Então, assim, e detalhe, e além dessas três torcidas, eu esqueci de citar, mas tem a torcida do Atlético Mineiro também, porque é Fluminense e Atlético Mineiro, e São Paulo e Botafogo. Então são 4 torcidas em um espaço ali de 3, 4 horas. é isso mesmo. É isso Tá, mesmo. então vamos falar do jogo do São Paulo, Igor. São Paulo e Ó, Botafogo, Botafogo e São Paulo. O que esperar desse confronto? O Botafogo a gente já sabe, né? Vem aí num ótimo momento. O time redondinho, né? Líder do brasileiro, jogando bem e pega um São Paulo que é uma incógnita, né? Que é um São Paulo, um ponto de interrogação. O que o Zubeldia pensa para quarta-feira? Com que escalação ele deve entrar? Com que formação tática? Vai para ganhar ou vai para empatar? E aí, o que você projeta nesse confronto de ida? boa. Então vamos começar pelo lado do mandante, né? O Botafogo vai manter esse mesmo futebol, né? Essa mesma característica do time, o time de muita intensidade, pelas beiradas de campo, um time que também põe muita correria ao adversário e com qualidade ofensiva, né? Não é aquela correria que a bola queima no pé. Então é um time de muita qualidade, né? O Thiago Almada jogando muito ao lado do Savarino. São dois meias que constroem tanto por dentro e também pelas beiradas de campo, né, sempre acionando o Luiz Henrique e também o próprio Igor Jesus, né, que é um cara que sai do centro e vai para a beirada de campo também buscar jogadas. Então, assim, Carlos, é um Botafogo muito forte, né, o Engenhão vai estar lotado, né, a torcida do Botafogo está em êxtase, né, com o momento do Botafogo, e não é por acaso, né, o time está ganhando muitos reforços de qualidade, né, você tem Alan, você tem Alex Telles, você tem jogadores aí diferenciados tecnicamente, né? Então, assim, o Botafogo, para mim, na minha visão, tem mais elenco que o Atlético Mineiro, em questão de qualidade. Então, tá aí junto com o Flamengo e Palmeiras, né, nos melhores elencos do Brasil. Então, o Botafogo tá ganhando muita qualidade e muitos jogadores que a gente não conhecia, né? Que é o caso do Bastos, o próprio Alexander Barbosa, que tá jogando um bolão, né? Você tem jogadores aí que a gente pouco tinha esperança, né? O próprio Savarino, que oscilou bons e maus momentos no Atlético, depois foi lá para o Real Salt Lake, né, na MLS, e também teve alguns bons momentos, começou bem, depois oscilou. Foi uma contratação que gerou dúvida no torcedor botafoguense, mas ele está jogando demais, né, o que está jogando o Savarino é uma enormidade. Esse Almada ninguém conhecia, né, nem eu, né, vi muito pouco dele, e olha o que esse cara joga, olha o ritmo que ele dá para o meio campo, né, dinâmica, né, um cara que constrói também jogadas muito bem, né, ele dita o ritmo do meio campo. Então, assim, é um time muito forte, né? Fora o protagonista Luiz Henrique, né? O que está jogando o Luiz Henrique é uma enormidade, né? Parece que tem que colocar 3, 4 laterais para segurar ele, porque é um cara que tem muita velocidade, força física e a linha técnica a velocidade. Então, assim, vai ser um jogo difícil. Tem esse Igor Jesus que faz gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, de joelho, de peito. Então, vai ser um jogo complicado para o São Paulo, né? O São Paulo vai ter que entrar com a faca entre os dentes, né? Vai ter que jogar tudo o que não jogou nessa temporada. Tem aí um grande exemplo, né, de ontem, né, o Zubeldia ganhou aí um novo esquema tático, né, que ele pode pensar em colocar contra o Botafogo esse 3-4-3 com a bola e um 3-5-2 sem a bola, com o Eric vindo buscar essa bola da ponta para o meio, mas o Eric não vai ser titular, a gente sabe.
Então tem indícios que ele pode, por exemplo, eu e o Andrei estava discutindo ontem, né? Ele pode entrar, já que o Luciano não jogou ontem, ele pode manter o Luciano, né, novamente com a teimosia dele, abrir o Lucas pela direita e colocar o William Gomes na esquerda e o Caleri centralizado. Né? Eu estou imaginando mais ou menos assim o time lá na frente. Ou ele pode colocar um 3-5-2 com Lucas, William Gomes e Caleri, né, e 3 zagueiros. Né? E você pode colocar Arboleda e mais 2. Qualquer dupla que jogar ao lado do Arboleda, o São Paulo vai ter muita qualidade na zaga, porque os 5 zagueiros são de um nível técnico muito grande e ontem mostraram o seu valor e vem mostrando, né? O Ferrarese, o Sabinho, o Tressordi estreou muito bem. Então, assim, para mim, Carlos, no lado do São Paulo, né, do tricolor do Morumbi, né, a esperança do São Paulo, mano, é a mudança de esquema do Zubeldia, né? Porque esse esquema de 4-2-4 ele não tá funcionando, né? Ele funcionava com o Ferreirinha, né, que estava numa boa fase, né? Vinha jogando bem, né, construindo jogadas 1 contra 1, ele que tem essa característica, mas peca na finalização, né? Mas não tem mais o Ferreirinha e o William Gomes ontem mostrou que tem que ser titular. E eu sempre fui nessa tese. Até a gente já falou em outras lives aqui, que eu já sempre falei. Moleque bom de bola com 16, 17 ou 18 anos, né, que você vê que tem um potencial, ele tem que jogar na vaga do veterano. Né? Eu sempre defendi essa tese. Né? Então, assim, mostra para o São Paulo uma coisa que o São Paulo deixou de fazer e que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras estruturou a sua base, né, e vem apostando em experiência e juventude. E o São Paulo não faz isso com a qualidade que o Palmeiras faz hoje. Né? O Palmeiras meio que espelhou o São Paulo. Né? Então, o São Paulo, assim, entre aspas, o São Paulo não precisaria contratar o Ferreirinha, porque o William Gomes ele tem a mesma qualidade na questão do drible, na velocidade, e ele tem uma coisa que o Ferreirinha não tem, a boa finalização. Ele finaliza muito bem o William Gomes. Então, assim, coisas que a gente vê que falta planejamento, falta dar um pouco de sequência, falta ter coragem de lançar um moleque. Então, acho que o São Paulo, Carlos, ele passa, assim, em trazer um bom resultado, né, para o jogo de volta aqui no Morumbi, né, que a torcida vai incendiar, vai comparecer em peso, né, para empurrar o São Paulo para a semifinal de Libertadores, né, uma competição que o São Paulo não joga há 3 anos, nessa mudança de esquema. Né? Porque o jogo de ontem ele deixou muitas boas impressões. Né? E um ar de esperança para o torcedor São Paulino. Né? Essa questão aí do esquema tático, né? Da mudança e da postura que o São Paulo jogou ontem. O São Paulo jogou com um time que pouco jogou junto. Né? E engoliu, deu um banho de bola no Cruzeiro. Então, a esperança do torcedor São Paulino passa por a mudança de esquema tático do Zubeldia, que ele não mantém esse 4-2-4, né, que o time não cria pouco, a bola chega pouco, o Caleri tem que se matar com os zagueiros, o Luciano não é meia, joga de costas e não sabe se movimentar como meia, né, e fica fazendo aquela mesma jogada, domina e toca para trás, domina e toca para o lado. Não, né, o time fica muito espaçado, engessado, no meio campo fica exposto, né, isso contra o Botafogo é um suicídio, né, porque você tem Marlon Freitas, você tem o Almada, você tem o Savarino, então você vai perder o meio campo e vai expor a defesa. Né? Então eu espero e todo torcedor São Paulino espera, que o Zubeldia mude a equipe, que ele coloque o esquema de 3-4-3, como ele fez ontem, ou 3-5-2, para deixar o time mais compacto, mais forte defensivamente, e também um time mais competitivo, e que também tem a questão do contra-ataque, que é importante, porque como eu falei, o Botafogo nos segundos tempos, ele morre. É um time que coloca muita intensidade. E no segundo tempo é um time que morre. Então o São Paulo pode aproveitar isso. Claro, desde o primeiro tempo competindo. O São Paulo precisa competir do primeiro ao último minuto. Então acho que passa muito por aí, pela mudança de esquema. E amanhã e na quarta, ele pode usar o mesmo espelho da equipe que venceu o Cruzeiro, dando mais consistência para o time, dando mais conjunto. O que eu falo em questão de dar mais conjunto? Colocar mais titulares. E vai ser titular, claro, vai ser um time muito mais titular. Colocando o Lucas na equipe, promovendo o Caleri, o Rafael, o Arboleda, né? E mantendo algumas peças que jogaram ontem. Pode ser o Igor Vinícius na direita, pode ser o Ferrarese, né? Pode ser na frente aí o William Gomes, que com certeza, como ele tirou no meio do jogo ontem, vai para o jogo, né? Com certeza, não é possível que ele não vai pôr o William Gomes. Então, assim, o Marcos Antônio deixou uma boa impressão e pode ser um titular ao lado do Luiz Gustavo.
né? Que aí você dá a questão da cadência do Luiz Gustavo, a experiência e o Marcos Antônio com a juventude, né? Dando dinâmica para o meio campo e ajudando na marcação. Então, assim, Carlos, passa por isso, né? Passa por isso. Agora, se ele vir com aquele time, um 4-2-4, com o Elton Rato, com o Luciano e com o Rafinha, com 3 jogadores lentos, né? De cadência, aí, meu amigo, o São Paulo vai perder o jogo lá, né? Pro Botafogo. E eu digo mais, vai ser eliminado lá no Engenhão, no primeiro jogo, né? Então, o São Paulo tem que mudar. O Zubeldia tem que mudar esse esquema tático, espelhar o que ele fez mais ou menos ontem, colocar 3 zagueiros, né? E para ser um time mais compacto, competitivo, ter o contra-ataque e também criar mais, né? Então a gente espera mais ou menos isso. Eu só vou dar um time aqui, né? Que eu estava falando para o Andrei, que eu acharia que o São Paulo poderia ir muito bem contra o Botafogo e também poderia ter uma esperança, né? Uma sobrevida em questão de classificação. Né? Eu vejo com muita chance se o Zubeldia entrar com esse time que eu vou acabar de escalar aqui. Tá? Vou colocar aqui o que eu acho. Tá? Rafael no gol, eu ia com 3 zagueiros, né? O Arboleda no lado direito, né? Aí você coloca o Ferrarese na sobra, e aí você pode pôr o Sabino. Né? Ou Sabino ou Juan pelo lado esquerdo, porque o Juan já foi lateral esquerdo, né? No Grêmio e também na Itália, né? No Sassuolo. Ele tem a saída de bola muito boa. Aí você pode pôr o Wellington e Igor Vinícius, né, como alas. Aí faz uma dupla de volantes com Luiz Gustavo e Marcos Antônio. E aí você deixa só os 3 na frente. Lucas, né, podendo se movimentar pelo meio e pelo lado direito. E fazendo as inversões de movimentação com o William Gomes. Né, se movimentando da esquerda para o fundo ou também da ponta para o meio. Né, fazendo esse time mais leve, né, esse time mais circular. E aí na frente o Caleri, né? Então esses dois jogando mais solto, com mais liberdade. Então faria um time, escalaria o time dessa forma. E o São Paulo com 3 zagueiros é outro nível. São Paulo querendo, competindo, compete de igual para igual com todo mundo, Carlos. Então é isso. Pro lado do São Paulino, a esperança está na mudança de esquema tático do Zubeldia e espelhar o que ele espelhou ontem, dando mais conjunto, colocando os titulares. São Paulo tem condições sim de passar pelo Botafogo. Eu afirmo, se entrar com esse time de ontem, com esse esquema, eu acho ainda que o São Paulo arranca o empate ou vence o Botafogo, viu? Tá todo mundo falando Botafogo, mas se ele mexer e ter um pouco de consciência e parar, né, de passar a mão na cabeça de jogador importante, né, que tá jogando mal, tem que pôr no banco, não tem que ficar passando a mão na cabeça de jogador, né, que nem craque não, que só tem status, né? O Luciano só tem status de ídolo, mas para mim não é ídolo, né? Colocar o time tem que colocar certinho em campo. O São Paulo pode se dar bem contra o Botafogo e surpreender o Botafogo. Bom, é isso, né? Quer dar mais algum pitaco ou a gente encerra? Vamos para os palpites. Quem passa de Botafogo São Paulo? Vou ser clubista. Para mim, o São Paulo passa. Cara, eu tô na dúvida. Pode ficar em cima do muro? Não, fala aí uma. Pode falar. Cara, o melhor momento é do Botafogo, mas quem tem mais tradição é o São Paulo. E aí a gente vai por quê? Por tradição ou por melhor momento? Mano, vê o que você sentir e fala, mano. Cara, eu acho que esse primeiro jogo vai definir a classificação. Acho que tudo depende desse primeiro jogo. Então, eu acho que por causa do primeiro jogo passa o Botafogo, mas não tô confiando muito, não. Boa. E aí a gente narra aí os jogos que tem, né? Os outros jogos aí pra gente finalizar a live. Tem Flamengo e Penharol. Para mim passa o Flamengo. Pra mim passa Flamengo também. Fluminense e Atlético Mineiro. Pô, é difícil esse confronto, hein? Isso é difícil, hein? Esse é difícil. Eu acho que vai passar o Fluminense, cara. Porque os dois estão mal, né, mano? E a fase do Atlético Mineiro é horrível, cara. Eu acho que também passa o Fluminense. E para fechar, tem Colo-Colo e River Plate. Aí passa o River Plate. Né? Pelo amor de Deus. Aí River Plate passa. Exatamente. Então é isso, galera.